Então, vamos lá. Hoje nós estamos aí no dia 27 de junho, mas aí é mais uma segunda-feira, né? E nós vamos. Essa aqui será a última aula desse semestre, né? Aí agora o mês de julho nós vamos dar umas férias, né, para descansar um pouquinho aí as condições para vocês lerem também aí, dar uma reforçada nos estudos, né? E voltarmos em agosto, acredito eu que agora sim. Aí em agosto, tirando qualquer detalhe que ainda não deu para me fazer, mas aí em agosto nós voltaremos naquele esquema que eu falei, que a aula será ao vivo, né? Será até muito interessante a transmissão ao vivo, que você vê, eu já não perderia, não que a gente não perderia, mas eu não estaria aqui falando essas coisas, entraria com mais objetividade, ou seja, abre o canal às 8 horas e já vamos embora. E aí nós estamos também nessa nova formatação de 1 hora, não só esse estudo, como os demais. Então, para nós não perdermos tempo, embora o livro dos Espíritos que nós estamos estudando é mais fácil, porque ele não tem uma estrutura montada, a gente vai simplesmente através de cada pergunta e nós vamos até, aí no caso, às 9 horas. Né? Mas então não vamos perder tempo, que é importante aí cada pergunta efetuada, respondida, e vocês também podem completar o estudo. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos novamente nos posicionar numa posição bem tranquila, né? Bem relaxada, para que nós possamos, além de pedir, mas realmente agradecer por tudo que nós recebemos durante essa semana que transcorrida, pela que essa semana que iremos transcorrer, que nós possamos seguir de uma maneira ou outra todos os ensinamentos que nós já estamos acumulando durante esse período. E hoje nós vamos estudar a lei da sociedade, para nós entendermos também mais um item. Vamos então pedir aos bons espíritos que abençoem, em nome de Jesus, os nossos lares, que eles trazem esses espíritos para estudar conosco, que possamos cumprir com esse papel perante a sociedade, perante a espiritualidade, e também passar para todos esses espíritos que estão estudando conosco em nossos lares. Mais uma vez, então, vamos rogar a Deus que abençoe a nós e que nos deixe com muita confiança. Que assim seja. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Quem que falou boa noite? Boa noite, Ana Maria? Ana Maria. Tudo bom, Ana? Tudo bem, você? Tudo jóia. Olha, e falar, eu tenho que fazer o merchandising, né? Olha, eu fiz, até prova ao contrário, vocês sabem porque eu falei, né? Eu fiz a cirurgia espiritual da minha hérnia de disco, e é uma coisa até interessante, né? E não estou sentindo mais nada. Então, a cirurgia foi feita no dia 4 de junho, o retorno no dia 11, e o outro, agora, daqui a 15 dias, outro retorno. E eu fiz um retorno agora, no dia 25. E foi até engraçado, né? O retorno, todas as cirurgias é feita das 11 até meia-noite, das 11 da meio-dia até às 13, né? Que é a hora que ele começa às 11h30, mas a parte de retorno começa às 11h30. E, como sempre, pelo menos a outra vez aconteceu, eu dormi. Quando foi mais ou menos 10 para o meio-dia, eu estava deitado, né, tranquilão, como eles orientam, e eu acabei dormindo, e acordei umas 13 horas. Acordei hoje, nesse final de semana, acordei às 13 horas com uma dor nas costas, que eu falei, meu Deus do céu, soltaram as porcas, que agora vai ter que rejuntar tudo de novo. E assim foi o sábado todo, né? Até eu deitar e acordar de manhã no domingo sem nada. Sem nenhuma dor, tudo tranquilo, voltou ao normal. Lógico que nós temos que tomar muito cuidado em não pegar peso, uma série de restrições que eles passaram para mim para fazer direitinho, cumprir dentro do que eles falam. Então, está aí a dica, eu já mandei para vocês, é só entrar aí no IMA, né, que é o Instituto de Medicina do Além,
e procurar direitinho. Eu já mandei para vocês aí o link dele, se alguém quiser que conheça, que precise, né? É só, no caso, me chamar, pedir de novo que eu mando para vocês, tá ok? Então, tá aí. Cada um segundo as suas obras, né? Vamos fazer pelo menos a obra de pedir, que é uma obra também, né? Se não pediu, não adianta nada, né? Então, vamos lá. Vamos duplicar aqui a imagem, compartilhando. E estamos aí. Vamos pôr aqui bem no cantinho para não atrapalhar. Ok. Bom, paramos, então, já na lei de sociedade, paramos no item 773. Eu vou pedir para vocês, porque por isso que eu falo, às vezes, se nós não tivermos, que nem perguntaram, o pessoal perguntou de uma cidade lá do Maranhão, perguntando, é uma aluna nossa, inclusive, perguntando se que não estariam, não, em Tocantins, aliás, né? Não, em Tocantins, perguntando se eles não poderiam, numa cidade que eles estão lá, você não tem centro, vocês não podiam estudar, abrir e tudo mais. Eu falei, olha, tem que abrir, pode abrir, não tem problema. Agora, se for para estudar, tem que ter uma pessoa que conheça mais que as outras para tirar as dúvidas que tem dos assuntos, né? E aí eu falei para ela, ela já estudou o ESD, ela já fez o ESD comigo. Quer dizer, eu falei, olha, tem segunda-feira o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando, e tem quinta-feira o de mediunidade. É só você ver com o pessoal, é uma maneira também de você estudar online e que vai dar uma boa, como é que fala? Vai dar um bom resultado, né? Então, é porque são pequenos detalhes que estão nos textos que a gente vai esclarecendo. Então, vamos lá. Olha, laços de família. Kardec faz essa pergunta, então a gente tem que prestar atenção. Olha, por quê? Entre os animais, estamos falando aí dos animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidado. Então, Kardec está perguntando o porquê, né? Os animaizinhos, quando crescem, passou de uma determinada idade, passarinhos, a gente vê aí o caso que os pais empurram eles para eles saírem voando, porque senão eles vão ficar ali morgando, a gente usa a expressão morgando o tempo todo, né? Então, eles põem para voar e assim outros filhotes. Cresceu, já vira sozinho, eles mandam embora. Então, Kardec explica, olha, para nós prestar atenção também quanto àquela questão sempre que a gente fala dos animais. A diferença para nós, para os animais, nem quilométrica, é anos-luz, né? Para a gente ter uma comparação. E aí a resposta dos espíritos vem falar assim, olha, embora nós também estamos vivendo muito mais para a vida material, como eu já citei aqui algumas vezes. Então, olha a resposta. Os animais vivem vida material e não vida moral. Ou seja, nessa resposta está embutindo, complementando outras perguntas que já passou, que nós já passamos, mas aqui já vai dando mais conteúdo. Ele fala assim, olha, os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então, os animais não têm moral. Qualquer coisa que eles fizerem, eles desconhecem as leis morais, né? Então, eles desconhecem. Então, essa já é uma grande diferença deles para nós. Olha, a ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, o instinto de conservação dos seres, que ela deu à luz. Só isso. Tem um instinto. Os animais já vêm programados para ter instintos. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Acabou. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com quem? Com uma nova ninhada, né? Com os recém-vindos, aqueles que vão chegar. Então, nós já vamos vendo aqui também, já vai dando para pegar a gente aquela questão dos animais, né? Então, olha aí. Ó. Opa, peguei. Aí o Kardec, como sempre, ele quer extrair o máximo. Ele vai falar aqui, ó, há pessoas, agora já é conosco, hein? Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo,
abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Olha, o Kardec coloca de novo, como a gente fala, os espíritos aí numa situação, né? Joga ele de novo lá nas cordas e fala: e aí, como é que faz isso? Então, os espíritos vão esclarecer para o Kardec e para nós, evidentemente, aquela questão está aqui, ó. Diverso dos animais é o destino do homem. Eles também são princípios inteligentes, e nós também continuamos ainda ser. Nós temos o princípio dos princípios inteligentes, mas nós já estamos numa questão onde passamos pela humanização. Então, está aqui. Então, essa já passou uma diferença. Então, os animais têm ainda o quê? São princípios inteligentes. Olha aí, por que, então, quererem identificá-lo com estes? Os seres humanos têm muito de fazer essa comparação com os animais, né? Aí não entende essa separação. Olha, há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais, dentro do que a gente vai entendendo de sociedade, são necessários, olha aí, ao progresso e os de família. Mais apertados tornam os primeiros. Eis por isso que os segundos constituem uma lei da natureza. Aí, como a gente vai falando para entender, quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O objetivo do nosso progresso é que mais alguns anos aí nós vamos entender direito essa questão, como é que nós vamos amar os nossos irmãos. Porque vamos progredindo e vamos chegando aí numa condição melhor. O que nós temos que fazer, eu já comentei aí, né? Vamos dizer assim, num carro é pisar no acelerador para andar mais rápido. Então, vocês veem como aqui a questão, quando ele fala, há pessoas que, do fato de os animais, a cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, quer dizer, o homem que deduz isso, mais do que o resultado somente de questões, está vendo? Está querendo assim, somente de costumes sociais, quer dizer, nós cuidamos ali, vivemos em família por causa de costume, quer dizer, existe um padrão e nós temos que seguir. E diz aqui, não é feito da lei de natureza. Não, os espíritos vão dizer que sim, olha, os segundos, que somos nós, uma lei da natureza. Então, nós fomos projetados, a concepção é nascermos, como diz até aquela questão de nascer e progredir, e colocar as famílias. Os seres humanos se unem num casal e vão ter filhos para ir fazendo essa questão toda da lei do progresso, da lei de sociedade, vai se cumprindo todos esses quesitos. Tá? Então, faz parte, quis Deus que seja assim. Agora, porque ele quis, ele não vai questionar. Aí, na pergunta 775, olha aqui. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha, uma recrudescência do egoísmo. Então, recrudescência, né? do egoísmo. Então, o que nós temos que ter? Se nós vivemos só para nós mesmos, não tem resultado. Então, nós temos que chegar a uma determinada idade e formar, constituir uma família.
porque é dessa maneira que nós vamos trazer novos espíritos também para progredirem. Seria um egoísmo. Então, a pessoa que entra numa questão dessa, que não quer casar, que não quer, se for mulher, não quer ter filhos, etc., está aqui a resposta, olha, né? É egoísmo, mas aí nós temos uma mania de falar, não, mas eu não vejo assim. Bom, nós temos, não vamos julgar ninguém, o Espiritismo não critica ninguém e nem proíbe ninguém, cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Né? Bom, nós vamos mudar aqui agora para uma outra lei. Para mim fechar essa questão, essas foram duas perguntas aí, fechando a lei de sociedade, foram 4, 2 nós lemos a semana passada, eu acho que deu para, pelo menos essas duas aí lidas hoje, deu para entender, assim, fechar a questão da lei de sociedade. Eu acredito que, se ficou alguma dúvida ainda pelas próprias perguntas, acho que tentei tirar aí, encaixar várias coisas para nós tentarmos eliminar essas dúvidas, né? Então, se alguém tiver alguma coisa a comentar, algum detalhe ou outro, pode falar. Né, Riva? Só perguntei para você, porque para não fazer sempre aquela coisa assim, você está aí, eu estou perguntando. Bom, então vamos lá. A Riva está ali assistindo, está ali concentrada, e nós vamos, então, agora, olha, para o capítulo 8º. Olha, no início do curso, eu vou tentar pegar no meio do ano, aí nas férias, logo que nós voltarmos, eu vou tentar pegar de novo aquela introdução, acho que foi mais ou menos em uma aula, e apresentar de novo, para a gente ir gravando, já que nós estamos agora na pergunta 776, se não estiver enganado. Nós estamos avançando, passamos do meio do livro. Né? Para a gente ir entendendo que tudo está encadeado aqui numa sequência excepcional. Agora, aqui vai vir, aqui, olha, da lei do progresso, e ela vai, vamos dizer assim, se encaixar com as demais. Sempre uma está ligada à outra. E aí nós vamos ver aí, olha, estado de natureza. Olha, não é estado da natureza, hein? É de natureza. A marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da civilização humana e influência do espiritismo no progresso. Aqui nós colocamos aquele lá, nós estamos tirando o véu, vai ser muito difícil a gente já entender isso, a gente deduzir isso, né? Vamos falar assim. Então, aqui é o estado de natureza. O que seria estado da natureza? Eu vou tentar fazer um comentário aqui antes, é o seguinte, já está claro que o estado de natureza, nós podemos entender que era aquela questão ainda quando nós éramos ainda muito primitivo. Né? Então, nós estávamos ali no estado da natureza, de natureza. Olha, nós estávamos ainda mais... Né? Só a gente pegar aqueles filmes mais antigos, como que eu já citei algumas vezes, Andando com os Homens na Caverna, e tem outros aí que vai colocar essa mesma coisa, que a gente não tinha sentido de nada. Ali nós estávamos no estado de natureza, simples e ignorantes, mais ainda. Então, nós estávamos aí envolvidos com a natureza, fazendo parte dela. Tá? Então, olha aí. Ó. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Vê como Kardec já pegou o sentido e já colocou. Não. O estado de natureza é o estado primitivo, é o começo nosso. Tá? Lá no passado. Lembre-se que a gente vem falando que nós estamos em 2022, mas tem muitos acontecimentos que nós vemos aí na televisivos e etc., que deduz que a gente ainda, aquelas pessoas estão bem ainda no estado de natureza. Então, está aqui, ó, a civilização é incompatível com o estado de natureza. Está aqui a civilização, a lei da sociedade, vai nos unindo,
É incompatível com o estado de natureza. Estou dando ênfase nisso. Olha, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, Kardec aqui vai fazer um comentário, que eu acho que, por si só, esse comentário já elucida bastante. Então, está aqui. Ó. Vocês veem que o Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem, e o Kardec ainda fica sendo assim, a resposta deles, os espíritos, acho que está faltando alguma coisinha a mais, eu vou completar, porque eu sei aqui, né, tentar dar minha colaboração. Então, coloca aqui assim, ó, o estado de natureza é a infância da humanidade, eu já disse antes ali. É o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perspectível e trazendo em si, nós ali, trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, que só não progride quem não quer, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Nós não fomos para ficar ali. Não, nós vamos evoluindo, vamos evoluindo. Essa é a questão do progresso. Nós estamos na lei do progresso. Então, está aí. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, aí, olha bem, a lei da natureza. Ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhora, compreende e pratica. Ficou alguma dúvida aí? Eu vou perguntar para você, Riva, que você está aqui, está com a imagem. Ficou alguma dúvida aí nessa questão, Riva? Não, ficou bem. O que eu estava pensando é o seguinte, é como a gente ainda mistura muito, por exemplo, nós não estamos no mundo primitivo, mas ainda tem, infelizmente, muitos irmãos primitivos no meio da gente, né? E isso tumultua o processo que a gente está vivendo, né, de transição. Olha, eu poderia dizer para você, completando, que a gente vai fazendo mais estudos, a gente vai completar. Enquanto nós, mesmo se a gente basear na questão do primitivo, mas enquanto nós tivermos ódio, nós estamos no estado primitivo ainda, hein? Estamos mais depurados, evidente. Estamos depurando. Mas ainda, né, dentro de um contexto que a gente possa se aprofundar, inclusive na Revista Espírita vai ter várias explicações nesse sentido, vai falar o seguinte, então, ainda estamos, porque nós estamos com ódio. E o ódio nos deixa bem com atitudes primitivas. Então, eu vejo a pessoa, vai lá, vamos dar um exemplo, pega, estuda o espiritismo, está tudo bonitinho, sai, vai de carro, bate no carro dele, ele vira um bicho. Aí na comparação, que eu coloquei aí, coitados dos animais, ele vira um bicho. Olha, ele sai do estado atual e vai para o primitivo. Olha, e ainda se bobear, ele briga com a outra pessoa. Ele fala, olha, não, peraí, você tem seguro? Não, não tem. Não, então vamos conversar, vamos tirar o carro aí da avenida, que não pode ficar aqui, porque senão daqui a pouco chega a polícia e multa nós. Não sei se vocês sabem disso, é o seguinte, não, porque antigamente tinha que não podia tirar, não. Hoje você tem seguro, e se não tem, aí vai ficar ruim, né? Mas tira o carro da pista de rolagem, põe no cantinho, deixa fluir o trânsito e vamos sentar e conversar. Como já dizer assim, não primitivo. Então, nota-se aí, Riva, que essa é a questão. Como você falou, nós temos atitude, temos alguns, mas mesmo nós, assim, Sim. se triscar, nós já sai pulando no cangote, eu vou falar assim. Então, ainda está na nossa esse estado de natureza. Temos um pouquinho. Oi. É como uma vez eu conversei com uma sobrinha, né? Ela falando sobre um parente e falou assim, nossa, então ele está retroagindo, né? Tá diminuindo. Eu falei, não, o problema não é esse, o problema é que a gente é assim e a gente tem
não é pecado, né? Mas a gente comete enganos, erros, e vem cometendo, e o que a gente melhora, mas aquilo ali ainda está em nós, né? O que a gente tem que fazer é superar aquilo ali, tentar, pelo menos, todos os dias, fazer essa superação, mas o primitivismo ainda está em nós, né? Infelizmente. Olha, e você falou uma coisa interessante, que além disso, como já vocês viram que eu coloquei lá em cima, a questão do espiritismo, nessa questão, né? Aqui, olha, influência do espiritismo do progresso. Ele nos tira o véu e coloca, olha, qualquer e tira o véu e fala, tá vendo? Pela sua atitude, você é o quê? Primitivo. E olha, eles vão explicar ainda o seguinte, que nós somos bagagem de todas as nossas encarnações, não importa se nós somos homens ou mulheres, isso não importa. Ainda quando eu vou falar uma coisa que vem adocicar um pouco o espírito é quando nós vemos com o sexo feminino, que já vem aquela coisa do estado da natureza, as mulheres serem mais tranquilas, né, em virtude de trazer os espíritos, os filhos, né, para essa questão, para a reencarnação. Então, a mulher é mais delicada, enquanto o homem, no sexo, quando vem com o sexo masculino, é sempre mais bruto. Mas quem é bruto é o espírito. Muitas pessoas falam para mim assim, olha, deixa eu falar uma coisa, principalmente aqueles que não conheciam já apelavam um pouco mais. O Chico Xavier não era gay, não? Com aquela vozinha dele, assim, não sei não, hein? Então, o Chico já estava, porque desencarnou, nessa encarnação, ele viveu já em plenitude. Então, ele não sentia raiva, ele não sentia nada, ele sentia só amor. Então, quando a pessoa já atinge esse estado, que nem o do Chico, o que acontece? Ele vai ter traços, porque o espírito não tem sexo, ele vai ficar parecido com o sexo feminino, com atitude de delicadeza, isso e aquilo. E as pessoas falam desse sentido, né? Que o Chico era, não sei se... E mesmo espíritas também falaram, eu não gostava do jeito do Chico, não. Principalmente o que eu falo, os homens. Homem não, tem que ter postura de homem. Eu falo, o homem tem que ter postura de... Às vezes, pessoas, Roberto, você não é homem? Eu falo, não, peraí, vamos parar. Minha certidão de nascimento fala que eu sou do sexo masculino. Eu sou homem, ela é homem, você é homem, tudo é homem. Vem do quê? De ser humano. Vamos pegar as palavras, vamos aplicar direitinho aí, que senão fica... Né? Então, é isso aí que você falou. Nós estamos... E foi bom essa participação, que você vê, a gente faz esse ping-pong, aprofunda, e às vezes a gente vai crescendo mais ainda o assunto, vai desenvolvendo. Quer falar alguma coisa, Ana? Hein, Ana? Quer falar alguma coisa? Já não está me escutando. Está me escutando, Ana? Eu? Tô. Quer falar alguma coisa ou não? Não, assim, só... porque, assim, as asas da evolução, elas têm que ser as duas, né? A inteligência e a moral, né? Aí não tem como a gente evoluir só, progredir só a inteligência, né? Se a gente ainda tiver com a moral ainda, né, na assimetria ali, né? Se a inteligência sobe e a moral está lá embaixo, ainda somos primitivos, né? Estamos no primitivismo, né? Primitivismo. Então, assim, igual você comentou mesmo, não adianta eu ser inteligente, né? A minha inteligência, eu progredi materialmente, mas eu não estou evoluindo na moral, no amor, né, ao meu próximo. Aí continua primitivo, né? Nós estamos ainda nesse. Nós não sabemos amar ainda da forma correta, né? Da forma como Jesus, né, nos ensinou aquele amor verdadeiro. Mas está tudo certinho, tá? Sabe por quê? É mesmo, porque, né? Ainda vamos chegar lá. Não, eu digo que está certo pelo seguinte: a Terra não é o primeiro mundo. Se a gente até analisar na Via Láctea, nós fomos um dos últimos, né? Que nós estamos quase na beira da Via Láctea. Tem outros planetas, tem muitos sóis por aí. Então,
os engenheiros siderais, que nem o Jesus, o Cristo, ele é o ser crístico dessa galáxia, ele pertence ao ser crístico dessa galáxia e tem por responsabilidade o planeta Terra e alguns outros planetas que tem aí também, né? Então, já estão acostumados com essa rebeldia e tal. O que temos de informação, isso eu já falei, é que o planeta Terra está andando devagar e, às vezes, a gente fica até com medo. Olha aí essa guerra lá na Ucrânia, as eleições se aproximando dessa polarização, que a gente não sabe o que vai dar. Então, vai ter irmão brigando com o irmão, porque um é Bolsonaro, outro é Lula, vão brigar. Que você fala assim, meu Deus, esquece isso. Mas a gente aprende, né? Esse é o importante. Isso é importante. Eu tento, assim, do que eu li na doutrina espírita, eu leio e cada vez que eu vou praticar alguma coisa, eu busco essas perguntas e falo, não. Se eu fizer, eu vou cair aqui. Ó. O estado de natureza, o primitivo, lá no início, é a infância da humanidade. E o ponto de partida é o start do seu desenvolvimento intelectual e moral. É o que você falou. É as duas asas. Agora, se esse espírito, às vezes, o espírito tem muito mais moral, mas não tem intelecto. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que procurar estudar para aumentar a capacidade intelectual dele. Também vai aprender e tal, mas é um espírito que já veio. Agora, se nós olharmos bem no espelho e conversar com o nosso espírito, nós vamos ter o seguinte: nós somos o que somos. Agora, tudo que a gente está passando aqui é o meu espírito. E o meu espírito é desse jeito, das outras encarnações, tudo. Não houve mudança do espírito, não. Pode mudar o gênero da reencarnação, eu posso nascer homem, mulher, rico, pobre, tudo isso. Mas o espírito é o mesmo. Muda a roupa, mas o espírito continua a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. O estado de natureza, então, é a infância da humanidade, comecinho, e o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo, né? Ou seja, olha, nós só viemos para a perfeição, hein? Sendo perfectível, então nós viemos para a perfeição. E trazendo, olha, o que ele traz? Em si o germe do seu aproveitamento, para chegar à perfeição, o homem está... Aliás, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Isso aqui já responde um pouco o que nós conversamos. Como não o foi a viver eternamente na infância? Olha a analogia aí, olha que interessante, né? Não, também não, nós vamos crescer, vamos ser adultos. Numa encarnação, está aí, dá um exemplo do micro para o macro. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, que é o que a gente vê, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Eu não vou nem falar nada, quer dizer, a gente fala assim, melhor entender tal, vieram, Moisés deixou as tábuas lá para nós, e está lá, 5º mandamento, não matarás. Mas ainda nós temos dificuldade de entender isso. Mas vamos melhorar ainda. Aí vem, tendo o homem, olha lá, tendo o homem, aonde? Lá no início, no estado de natureza, menos necessidade, isento se acha das... Olha a pergunta do Kardec, hein? Lá no início, quer dizer, entre tapas e beijos, que ele está querendo dizer assim, nós ficamos menos isento das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Quer dizer, está fazendo a pergunta, quer dizer, aqueles que gostam de estado de ali pegar, viver isso e aquilo, toda essa questão primitiva que a gente já fica até com dificuldade de arranjar um exemplo, né? Porque nem tudo é assim. Não, aquela pessoa hoje também praticamente está vazio, a terra não tem, a gente fala que está vazio, não tem, as cidades estão tudo povoadas, você anda de avião,
A não ser quando você vai chegando lá na Amazônia, aí fica mais difícil. Você vê lá, mata, mata, mata também, aí rio por baixo. Mas andando de avião por todo esse centro-oeste, Tocantins, Belém, e você vê que já tem fazenda para todos os lados. E onde não tem ainda, que tem mata, estão queimando e arrancando tudo para criação e tudo mais. Estão fazendo uma coisa que... Nós estamos lá, esses aí que estão queimando tudo lá, estão no estado de quê? É o estado de natureza ainda, né? Primitivo. Olha a pergunta que ele faz. Então, quer dizer, diante dessa colocação que Kardec fez, ele fala, diante disso, que se deve pensar na opinião dos que consideram aquele estado primitivo como da mais perfeita felicidade? Olha que interessante. Que queres? É a felicidade do bruto. Eu até, quando eu li essa pergunta, eu falei, olha, eles moderaram no linguajar aqui, está certo que são espíritos mesmo, né? São espíritos superiores. Porque, para mim, seria assim, é a felicidade dos burros, né? Eu, como já não sou, eu sou abaixo do inferior, eu já coloco, né, uma coisa para chamar a atenção. Tá aí, ó. Então, há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Olha, ele de novo vai usar aquela analogia, ele usa de novo a questão do que a gente já entende, né, fica mais fácil, e coloca aí aquele estado que nós estamos aqui numa encarnação. Nascemos pequenininhos, estamos num estado de criança, que nós estamos ali praticamente ignorantes, tivemos o esquecimento das vidas anteriores, então não temos a sabedoria. Vamos voltar para a escola, para refazer aquilo que nós fizemos. Então, aí, olha, tá, que queres? É a felicidade do bruto. Já respondeu, nem precisaria comentar o resto aqui, né? E olha, há pessoas que não compreendem outra, hein? E a gente acha isso, né? Por atitudes que eu vejo que as pessoas estão tomando, olha bem, naquele exemplo que eu dei da política, só vou falar assim, né? Olha aí, é mais ou menos nesse estado. Então, aqui, ó, pode o homem retrogradar, essa palavra é difícil, retrogradar para o estado de natureza. Quer dizer, eu estou aqui, nós estamos todos aqui, essa equipe aqui que está assistindo. Nós podemos voltar lá para o estado de natureza, voltar a ser primitivo? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. De novo, ele está fazendo analogia. Realmente, a gente fala assim, puxa, quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, né? Eu não tinha que trabalhar, eu só ficava brincando, jogando bola. A gente tem esse estado. Se esse estado for, então, nosso estado de infância, onde não temos que trabalhar, não temos responsabilidade nenhuma, é isso aí o exemplo. Mas o que tem a lei? A lei natural fala que o homem tem que progredir incessantemente, não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Vocês estão vendo que aqui eles estão colocando aqui umas frases que já tinha anteriormente, eu até já citei, né? Que tudo como está funcionando hoje, nós temos que estar assim, olha, essa palavra que a gente fala, Deus é Deus, vamos colocar aí, como já foi, né, várias vezes citado, que Deus assim o quer. Mas a gente tem que despregar esse Deus aqui como sendo principalmente o que as pessoas artistas pintam um velhinho de bengala lá, aí já nem sei, né? Não tem. Tá? Então, eu já comentei aqui, às vezes até tem pessoas que ficam chateadas porque tem muita, como é que fala? É muito apegada a usar a palavra Deus e se sente também, quando a gente fala qualquer coisa diferente, se sente que a gente está cometendo um sacrilégio. Não, a gente tem que progredir. Bom, então está aqui, ó, desde que progride, então, pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Não vai voltar. É por isso que a mesma coisa acontece quando as pessoas falam da questão da reencarnação. Aqui serve também desse pensar aqui, deve para a gente fixar a questão. O que vocês estão aprendendo nessa encarnação, nós não vamos esquecer. Mas não é esquecer, é o principal, né?
Nós não vamos esquecer o principal, aquilo que a gente passa num filtro que seria indicativo do nosso progresso. Esse nós não esquece. Agora, se na próxima encarnação eu tiver que vir com uma certa ali, quando a gente vai falar, olha, vou nascer naquele... Tem lá uns espíritos que eu preciso ajudar, que encarnações passadas não ajudei, então eu posso vir para ajudar aqueles espíritos e não vou querer esbanjar minha sabedoria. Agora eu vou fazer um exemplo, Francisco Cândido Xavier. A bagagem que esse espírito tem é incalculável. A mesma coisa eu digo também, a gente pega do Emmanuel. Emmanuel parece que, enquanto ele foi aí nas encarnações que ele teve, ele estava ali preso, né? Mas os 400 anos que ele ficou de uma desencarnação à outra, e principalmente dessa última, ele estudou muito no plano espiritual. E nisso deu um cabedal maior para ele. Agora vamos partir para a marcha do progresso. A força para progredir aureia o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Olha aí a pergunta, hein? Isso aí é para, de novo, para colocar os espíritos... Kardec faz assim, se bem que os espíritos já tinham uma vantagem, eles sabiam que o Kardec iria pensar, então já tinha, né? Olha que desvantagem. O Kardec ficava pensando, às vezes, dias ali para perguntar, e os espíritos já sabiam que ele ia perguntar antes. Mas então está ali, olha, a força para progredir, ou seja, nós somos empurrados, aliás, a força para progredir, ela aure do homem, ela vem de mim, por si mesmo, vem por mim, ou é apenas um fruto de um ensinamento? Aí vai responder aqui, ó. O homem se desenvolve por si mesmo. Então, o que acontece? Não adianta ficar pedindo a Deus que me dê uma cabeça que eu não tenho. Ah, não, estou vendo que tem um emprego para ganhar 50 mil reais, mas o cara tem que saber algoritmo, isso, aquilo. Não adianta, né? Nós vamos chegar naquele ponto, mas nós temos que desenvolver por si mesmo. Por isso que, às vezes, os filhos nossos vão prestar vestibular e a gente fica pedindo para ele passar, mas ele nem estudou. Não tem sentido nós pedirmos isso. Então, aqui, ó, ele tem que se desenvolver por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Aqui já está para o texto, não precisa nem dizer, né? Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Aí é que a função de nós estarmos na questão da sociedade, por meio do contato social. Então, nós já lemos anteriormente, se nós formos um ermitão, fica lá insulado num determinado lugar, nós não iremos aprender e nem vamos ensinar nada para ninguém. Principalmente um espírito que tem a condição, mas ele fala, não, chega, não, eu estou enjoado, dessa encarnação eu vou ficar lá no fundo, não vou nem participar de nada. Olha, o progresso moral acompanha sempre... agora a pergunta aí que você... Olha aí, ó. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Já temos duas perguntas aqui. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o moral acompanha o intelectual, decorre deste, ou seja, da moral, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí o Kardec faz duas perguntas ainda em cima do mesmo tema, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha, para nós entendermos o que é certo ou errado, nós temos que ter um certo discernimento, que já é um progresso intelectual. Olha aí. Então, o quê? Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Olha, o homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, que ainda lá no início nós não tínhamos livre-arbítrio.
Os animais não têm livre-arbítrio. Por isso que eles desencarnam, encarnam rapidamente e vão falar assim que eles não têm nenhum karma. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Porque quando nós passamos a enxergar, por isso que eu acabei, já falei algumas vezes, quando eu ingressei na doutrina espírita e comecei inicialmente estudando esse livro, cada vez que eu estava ali estudando, e essas perguntas todas, é lógico, são as mesmas, desde 1860, né? São as 1019 perguntas, desde 1960. Então, eu ficava vendo e falava, nossa, como ele responde a tudo, que nem padre me respondia, ninguém me respondia. E aí, então, ele coloca uma sequência certinha. Primeiro, eu tenho que saber o que é o bem e o mal, que isso aqui de bem e mal é o que nós vamos ter problema para o futuro, de reencarnações e tudo mais. E na pergunta de baixo, ele vai colocar aqui, ó, como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Ah, isso é. Eu não preciso falar muito, não, e nem é uma coisa assim que eu vou pegar no pé, não, mas realmente hoje a gente vê por vários setores aí, principalmente políticos, com todo respeito, se alguém tem algum parente aí de político e tudo mais, além dos erros que eles fazem com o nosso dinheiro e etc., etc., eles fazem uma série de festas lá em Brasília que vocês têm que ver. Em chácaras lá que saiu até na imprensa há um tempo atrás, essa questão aí que eu estou falando. Antes tem chácara lá, faz churrasco, tem que ver que maravilha. E são pessoas instruídas, né? Normalmente são pessoas ali, advogados, isso e aquilo, profissionais liberais. Então, olha, como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, e aí nós estamos colocando uma certa região, os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Desde que nós nascemos. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, ele pode continuar estudando, ser um gênio, mas não sai da cabeça dele coisas imorais. Então, olha aí, ó, enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Você viu aí, Ana Maria? Olha a resposta até do que você colocou também, se antecipou, e você vê que a gente vai estudando a obra, a gente já começa, através de outro, nas perguntas anteriores, nós já começamos a ter as respostas, porque as respostas são lógicas. São lógicas. Então, está aqui duas perguntas, né, que vão explicar como vão se unir a esse entendimento. Olha aqui, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Essa já disse qualquer um de nós fala, não. Mas, porém, contudo, outra vez, às vezes, o de embaraçá-la. Por quê? A hora que nós estamos vendo aí, vou pegar esse exemplo, que é um exemplo atual, que é lá a guerra na Ucrânia. Então, aqui, se a gente colocar tem o homem, lá nós podemos dizer que nós temos vários homens, além do Putin, que estão, por afinidade, reunidos e travam, ficam embaraçando o progresso. Porque o dinheiro que eles já gastaram com armamento fraticida, dá para chegar e construir várias casas para essas pessoas que ganham menos. A gente já sabe disso. Várias casas para pessoas, não precisa ser um palacete, mas pelo menos com 4 paredes, com piso,
né, vitrificado, que facilita a limpeza e tudo isso aí. Muitos deles estão aí. E nós jogamos dinheiro e dinheiro fora. Outra coisa que eu falo para vocês verem é o seguinte, aqui é só uma análise. Como é que se pode pagar quase 30 milhões de reais por mês para o seu Neymar? E mais quase 30 milhões para o senhor... deixa eu falar. Cristiano Ronaldo. E mais 30 milhões para o seu Messi. Só estou dando exemplo do filme. Eles não fazem nada. Garanto para vocês que médicos que fazem cirurgias, que salvam vidas, não ganham isso por mês. Tá? É para a gente ir pensando. A gente ir pensando também o seguinte, que daqui a pouco qualquer um de nós pode ganhar na loteria, né? E aí nós acabar, a gente é espírita, mas na hora que ganhar o dinheiro, a gente esquece que é espírita e vai para a galera. Né? E aqui, então, a explicação dessa, com exemplo, já ficou fácil de entender. Né? Eles vão embaraçar o progresso. Porque naquela região, a gente vê aquelas imagens daquelas de cidades lá da Ucrânia, não me lembro os nomes, mas totalmente destruídas, onde que tinha carros, tinha gente vivendo, acabou. Vai gastar, além de gastar a munição para destruir, ainda vai gastar agora dinheiro para reconstruir. Quer dizer, é o ser humano demonstrando quem é. E ainda tem gente que participa da crítica. Cai fora, não está todo mundo errado. Continuando, então, a lei do progresso, em cima dessa pergunta 781, né? Ele fala negócio de questão embaraçada, e vem essa pergunta, então, ali o Kardec vai comentar. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazem que a humanidade retrograde? Então, aí vocês, dentro do exemplo que eu estou dando, nós não estamos julgando, nós estamos acompanhando os fatos. Então, o que nós devemos pensar, né, dos que tentam deter a marcha do progresso e fazendo retroagir, né? Aí. Pobres seres. Olha aqui que aqui é positiva a resposta, hein? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, pensemos nessa frase aqui, nessa resposta, e não procuremos fazer isso. Olha. É lastimável. E aqui vai ter... Eu vou falar para vocês o que acontece, por isso que às vezes eu chego e vou continuar explicando para vocês essa palavra Deus. Né? Deus não castiga ninguém. Ó, vamos colocar bem claro. Nós, quando chegarmos do outro lado, nós vamos passar um bom tempo por mais mau lugar, que nem no André Luiz, vai ser aquele umbralzão grosso, aquelas coisas todas, nós vamos ali ficar em determinadas posições, porque quem se castiga somos nós mesmos. Então, não tem necessidade de Deus castigar ninguém. Em 1860, quando saiu esse livro, que em 57 foi o primeiro com 501 perguntas, então nós estávamos ali com a Igreja Católica. Então, como é que o Espiritismo chega? E olha, vocês vão vendo aí que está cheio, no livro como é que chama? O Evangelho segundo o Espiritismo, vários bispos, arcebispos, todos eles dando instruções ali. Mas eles têm o quê? Ainda estão amarrados à questão religiosa. Então, para que a gente pegue e preste atenção, coisa que eu não concordaria, coloca aqui também, pobres, Deus castigará. Deus não castiga ninguém. Primeiro ponto. Precisaria ver até se a resposta é essa mesmo do francês e do português. Mas, deixando em conta, porque o maior castigo que nós vamos encontrar do outro lado é o remorso de não termos feito as coisas certas. Tá? Mas não estou querendo mudar nem nada, é só para a gente pensar. E não ficar, porque às vezes a gente vê muito espírito falando assim, esse cara não conhece umbral, se ele vai para o umbral, você vai ver. E são espíritas ainda bem da natureza ainda, né, Riva? Bem comecinho. Que ele acha graça que ele vê alguém, que nem aí esse último que eu citei aí, o Putin, e aí ainda fala, né? Aí ele vai para o umbral. Não vai para o umbral, não, deixa ele quieto.
Talvez ele não fique tão no umbral quanto nós estamos metendo aí, fazendo, julgando e tudo mais, valendo. Não, vamos observar. Olha aí, sendo o progresso uma condição da natureza humana, tá vendo? Então, já o progresso, ele se diz, envolve o ser humano. Não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva. Aí sim, olha, já foi predestinado a que o progresso se faça. Então, é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, pois as leis humanas más. Vou repetir aqui, que até eu não entendi direito. Olha aqui. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Então, mesmo que nós temos leis que produzam esse atraso no progresso, não vai anular o que já conseguiu ser feito. E o que é ruim, evidentemente, com o tempo se refaz, se realinha. Vem as pessoas com mais desenvolvimento, o tempo, por isso que diz que o tempo é o melhor remédio para muitas coisas. E aí, o que era ruim vai ser refeito. Então, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem para mantê-la. Vocês estão vendo? O próprio tempo vai acontecendo e vai chegando ao fim. Nós já tivemos aí, olha, vou pegar outro exemplo aí, a guerra de mais de 100 anos entre a Inglaterra e a França. Então, olha uma guerra que teve, aí precisou vir Joana d'Arc para cessar uma guerra. Então, quando essas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem para mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com as leis divinas, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco, que é o que mais nós vemos, e não é só no Brasil, em todos os rincões aí do mundo. Todas as leis preservam os ricos, os empresários, né? E os coitados aí ficam sem apoio nenhum, né? Bom, então vamos, como combinado, né? Vamos parar então aqui pegar aqui, fazer uma marca. Aí, paramos na 782, né? Paramos na 781, aliás, e vamos continuar semana que vem, que olha, essa questão aqui, vocês vão vendo o que nós somos coautores do progresso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vocês veem que nós somos coautor do progresso. Cada um de nós, por mais efêmero que nós possamos pensar que nós somos nessa grande obra, nós temos o exemplo a ser dado. E o exemplo, hoje, eu, pelo menos, já também tenho entendido da melhor maneira. Se eu me pronuncio ou falo coisas às avessas, por exemplo, onde que eu lido mais, que é lá na empresa, então eles estão lá, né, eles até falam: Roberto, trabalhando com você, tem duas pessoas novas lá, e falando: olha, trabalhando com você aqui, nós aprendemos uma coisa, que a gente, né, evita de falar bobagem, isso, aquilo. Eu falei: vocês não devem evitar, vocês têm que apagar da memória. Aí explico já para eles a questão espiritual, já estão virando espírita. Pelo menos os conceitos eu vou passando. Então, eles também vão se adequando de acordo comigo. Agora, se eu chegar lá e falar um monte de coisa que a gente vê, as pessoas não seguem, nós somos exemplos. Ainda mais quando a gente tem um cabelinho branco, então, que eu não tenho, diga de passagem. Certo? Eu não tenho, eu uso aquele produto que não é tinta. Né? É tônico capilar.
Rapaz, eu já passei para várias pessoas, as pessoas ficam com o cabelo, vai pegando a tinta de um e vai passando para o do branco. Ali passa, faz uma coisa, um remelé e pronto. Tá? Então, pelo menos o meu está aqui. Né? É fácil vocês notarem aí que o meu irmão tem alguns dias a mais que eu. Também é dia, pode ser acontecido. Ou seja, se tiver 365 vezes 4 anos, vocês vão ver que vai dar um número aí, tá, beleza? Vai dar 1.400 anos, mais ou menos, a mais que eu. Só isso, 1.400, uma bobagem. O cabelinho dele, ele puxou minha mãe que tinha cabelo branco. E, pelo jeito, atenção, vocês reparem o calor que está fazendo em São Paulo. Hein? São Paulo está, olha, eu estou vendo meu irmão ali, olha ali que coisa bonita, hein? Vai, agora vou até... Eu ia comentar, eu falei, além dos agasalhos, ainda tem a coberta, deve estar muito frio. Está muito frio, gente. Está muito frio. Olha, eu ia... Pessoal, está tudo ficando com gripe, sinusite aqui, esse tempo doido. Não é frio. Eu ia para aí, viu, Vera? Mas não vou, não. Vou esperar chegar lá para julho, agosto, que está mudando a estação. Eu não sou doido, não. Tá certo, é isso aí. Temos que pensar, né? Bom, então vamos lá. Agora, tá vendo? Nós estamos já 4 minutos além do... Mas esses 3 minutos a mais, não tem problema, não, né? Porque foi só um relaxamento, mas nós estamos aí melhorando bem. Bom, então vamos fazer a nossa prece de conclusão do estudo, que isso é uma outra coisa que o Espiritismo nos ensinou. Às vezes as pessoas perguntam por que a prece? Olha, nós temos sempre uma nuvem atrás de nós, como disse Paulo. Nós temos uma nuvem que nos rodeia. Então, essa nuvem, normalmente, vem pelos nossos pensamentos. Então, quando a gente se propõe a estudar, de fazer uma coisa séria, então a gente pede auxílio. E é esse auxílio, sim, que é aquela questão do pedis e obtereis, nesse sentido. Uma boa vontade de estudar, peçamos auxílio para que esses espíritos que estão encarregados pela instrução, que nos auxiliem, que nos deixem realmente nós aprendermos, auxiliem no nosso aprendizado, pelo esforço que nós estamos fazendo. Então, é dessa maneira que a gente agradece, e sempre vamos fazer a prece no início e no fim. Então, por isso, a gente continua sempre agradecendo a espiritualidade por esses momentos em que tiveram, vou falar assim, num número bem representativo nos nossos lares. E que deixem um pouco desse ectoplasma, desses fluidos que eles exalam nos nossos ambientes para que tenhamos uma boa noite e um bom descanso. Que assim seja. Bom, encerramos a live de hoje. Eu queria desejar para vocês, então, uma boa noite e... Boa noite, gente. Até agosto, hein? Boa noite, até agosto, então. Eu vou dar uma olhinha rápida aqui, aqui ó, dia 1º de agosto, tá? Que é a segunda-feira. Primeiro, já começar agosto logo no dia 1º. Então, tá joia, então, vocês. Até 1º de agosto. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Boas férias. Para você também, né? Eu também, obrigada. Para todos. Nossa.